Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma, meu Deus, essa ministração nas suas mãos. Alcança essas almas, Senhor, que estão vivendo em aflição, em confusão. Espírito, meu Deus, de confusão caia por terra. Espírito, meu Deus, que está atuando, meu Pai, se transfigurando em anjo de luz, caia por terra nessa vida. Entra nesse casamento do Ibobocoxarabá. Entra, Espírito Santo de Deus, na vida desses filhos do Boibocoboborá. Em nome de Jesus. Aieda, Caçarabaie. Entra, Espírito Santo de Deus, destapando os ouvidos espirituais. Abre o entendimento do Ebo. Em nome do Senhor, Abacaçarabalaie. Aieda, Caçarabamaná. Abre o entendimento, destapa os ouvidos do Ecaçarabamaná. Aieda, Babaê. Aonde tiver, meu Deus, um demônio, meu Pai, de prostituição, vai caindo, meu Deus, vai operando, Orobocoboboi. Vai queimando agora, espírito maldito, Arabá, Sarabalaie, Arabá. Odoecosoboboará. Vai queimando agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo espírito de confusão. Maria Padilha, Cruzeiro das Almas, caia por terra agora nesse casamento, Edabá. Vai sendo destruída agora toda a obra do diabo, todo espírito, meu Deus, de contenda, de desavença nessa família caia por terra. Odoeboboará. Em nome do Senhor Jesus, Saracabá. Em nome do Senhor Jesus, vai à frente, Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, eu sorteei, tá? Sorteei, saiu João 7. Do versículo 40 em diante. Vamos ler, vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai falar. Então, aqui é mistério, né? Nem eu sei o que vai ser pregado. O Espírito Santo de Deus que está dirigindo aqui. Quem está me conhecendo agora vai entender isso aí, tá? Então, vamos ler e vamos dando, né, sentido aí os versículos, né? A interpretação que o Espírito de Deus quer dar. Amém, né? Vamos ler o versículo 40. Ó. Fala assim: muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, esse homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então estava havendo um conflito grande, né? Uma divisão grande, cada um pensava uma coisa. E a gente sabe que aonde há divisão, não há Jesus. Aonde há dúvida, não há Jesus. Jesus não opera numa mente que vive em confusão. Acho que até por isso a oração começou assim, né? A oração, ela se estendeu até nesse propósito. Um espírito de confusão, de dúvida. Não pode haver. Ou, se você tem Jesus, você tem que ter certeza que esse que fala com você é Jesus de Nazaré, né? Então, nós não podemos ter dúvida. Amém? Então, vamos ler mais um pouquinho, né? Porque Jesus Cristo teve, né, esse apelido, Jesus de Nazaré, mas, obviamente, ele nasceu em Belém, né? Mas houve esse espírito de confusão porque ninguém sabia. Então já avaliaram ele pela cidade, que eles acharam que Jesus tinha nascido, né? O próprio Filipe falou que não podia vir nada que prestasse de Nazaré. Então muitas vezes a pessoa julga, né? Até dentro da tua casa mesmo, né? Ah, mas não pode ser, essa pessoa não pode ser usada por Deus, né? Porque eu conheço, eu sei quem é, né? Criei, né, junto com essa pessoa, sei a vida de pecado que ela levou. Enfim, cada um vai te avaliar, né? Muitas vezes pelo que você vê, pelo que você veste, pelo que você, né? Mas não pelo que sai da tua boca. É um conflito mesmo. E nesse caso aqui, houve esse espírito de divisão. Mas olha que interessante. Olha como é que você conhece a árvore pelo fruto. Você tem que ouvir, dar oportunidade para aquela pessoa falar, né? Não vai avaliando precipitadamente. Jesus, né,
Quando ele abre a boca, as pessoas falavam, meu Deus, mas como que pode, né? Eu fui criado com ele, conheço as irmãs dele, conheço os pais, né? O pai dele era carpinteiro, como é que pode esse homem ter essa autoridade? Então Jesus, lá em Nazaré, ele não pôde, não é que não conseguiu. Muitas vezes eu até falo, eu acabo me expressando errado. Jesus não conseguiu. Nem Jesus conseguiu fazer milagre em Nazaré. Não é que não conseguiu. Obviamente, né? É uma forma errada de falar. Jesus não pôde fazer milagre em Nazaré, tá? Porque faltou fé naquele povo. Né? Quer ver? Vamos lá, antes, que eu sempre assim mesmo, eu quebro o capítulo antes de dar sentido a ele, para falar o que o Espírito Santo de Deus quer transmitir a vocês aqui. Quer ver? Vamos lá em Marcos, quer ver? Tá, é Marcos capítulo 6, tá? Marcos capítulo 6 vai falar aqui sobre essa cidade, né, que ele foi criado. Então eu quero deixar uma coisa para vocês, tá? Você não pode ter dúvida. Não pode titubear, você não pode falar, será? Não, você tem que ter essa certeza dentro de você. Tá, vamos ler aqui, né? Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram, de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Então, várias dúvidas, né? Questionamentos. Aí ele fala aqui, por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre ele, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então, nós precisamos, né, ter essa certeza que Jesus é o Deus do impossível, que ele pode transformar a sua vida caótica, o seu casamento, tá? A sua vida financeira, a sua saúde. Mas precisamos crer que realmente ele é o Filho de Deus, tá? Que ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o eu sou da sua vida. Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre o mesmo Deus. Não muda. Então não tem esse negócio. Agora aqui Deus, ele se surpreende com a tua falta de fé, tá? Vai haver provinhas sérias na sua vida para que você tome a sua decisão em cima, baseada numa fé fundada em Cristo ou uma fé, né, prática. Não que Deus não opere numa fé prática, né? Muitas vezes tem coisas que você pode caminhar e fazer, né? Então Deus vai deixar que você faça. Não adianta falar, não, Senhor, tá tudo nas suas mãos, eu vou cruzar meus braços, eu não vou entregar currículo, não vou fazer nada. Vai aparecer alguém na minha porta, né, me contratando para aquela empresa. Isso não existe. Obviamente, coisas que você pode fazer, tá? Você vai ter que andar, você vai ter que caminhar, você vai ter que correr atrás, né? Mas nunca duvidando, né, da intervenção divina no impossível. Porque senão você também coloca força nos seus braços. Você faz e você espera um resultado, né, positivo, porque você só está com fé em você. Em nenhum momento você chamou Deus, vem cá, eu quero tua ajuda agora, eu não consigo mais, eu não creio mais, né? Então é necessário que você tenha realmente essa fé. Primeiramente, né, você tem que crer num Jesus ressurreto, um Jesus salvífico, né, que a sua alma está salva e que você não tem nada para sepultar. A partir da hora que você sabe, você sente que você não tem mais pecado, né, para colocar no altar, você
ao seu ver, obviamente, nós não podemos nunca falar que nós somos justos, né? Porque a nossa justiça é trapo de imundícia para o Senhor. A nossa obra nada serve no mundo espiritual quando você coloca força naquilo que você faz. Enfim, o que eu quero dizer, né? Que vamos entender, a sua oração, tá? Ela é um ramo, tá? É um ramo de uma árvore. Que a raiz, ela tá consolidada na sua fé. Olha, então o que você tem que entender, né? João 15, Jesus Cristo é a videira, você é o ramo, né? Mas esse ramo é impossível continuar na videira sem fé, ele não permanece, né? O que sustenta aquilo ali é a raiz, né? Que dá os nutrientes para aquela árvore e passa para aqueles ramos. Mas se aquele ramo ele não desenvolve, a própria natureza seca aquele ramo e ele vai apodrecer, né? E vai com certeza ser arrancado e lançado fora. Então não vai permanecer na videira. Então o que eu quero dizer? A tua fé, né? Ela tem que, a tua fé, no caso, né? Eu tava falando de obra. Não é que a obra não tem nenhum sentido para Deus, ela tem. Mas é mais importante a tua fé do que a tua obra. Tanto que tem dois lados, né? A fé sem obra nada vale, mas a obra sem fé também nada vale. Não adianta. Uma sem outra não caminha, mas a mais importante ainda é a fé. Olha que interessante, a fé. Até um pai de santo, qualquer pessoa com qualquer fé, né, que não glorifique ao Senhor Jesus, ela pode receber muitas bênçãos através da fé, porque a fé independe aonde você coloca. Olha que interessante. Jesus Cristo fala que ele não dá glória a outros deuses, ele não aceita, né? É impossível alguém agradar ele sem fé. É impossível. Você sem fé, você não consegue nada. Então, olha que interessante, muitas vezes, né? Vamos colocar a Índia, né? Que elas são povo assim de fé mesmo, né? De muita oferenda lá no Rio Grande, lá, né? Eles têm templos, mais templos para aqueles deuses, sacrifica a vida, né? Para estar dentro daqueles templos, oferecendo, né? Já tem até acho que um templo do Deus Rato, né? Tem lá. E você fica assim, vendo aquela aberração, você fala, meu Deus, como é que pôde ter fé num rato, dar comida pra pomba e acreditar que aquele pombo vai, né? Abençoar a vida deles, ter fé na vaca, não come carne. Olha, gente, eu falo pra você com toda certeza, Deus tem mais. Não importa, eles não conhecem a Deus, são ignorantes, não conhecem Jesus Cristo como seu Salvador, não tem fé no Senhor Jesus, mas eles têm fé. É mais certo que eles entrem, tá, no reino de Deus, do que muitas vezes um crente lambão que não crê. Tem fé mais na sua obra, no seu médico, né? Você passa a ter uma fé porca. Deus pensa, meu Deus, vale a pena muitas vezes salvar pela misericórdia um indiano desse que não tem fé em mim, mas ele tem fé. A fé é o que agrada a Deus. Então eles têm fé, só que de uma forma errada, porque nunca ninguém pregou Jesus para eles. Então você vai julgar um povo ignorante que põe fé. E é sofredor, coitado, porque não vê esses deuses que eles adoram fazendo nada por eles. Você vê, a Índia é uma cidade caótica, é um país caótico, né? Se você entrar fundo mesmo, né, nesse povo asiático aí, nesses países asiáticos, você fala assim, meu Deus, quanto sofrimento, eles sacrificam tanto, eles têm tanta fé. Aí você pensa, mas não é em Jesus de Nazaré. Não é a questão que seja em Jesus ou não. A questão é que a fé, ela vale muito para Deus. Quer ver? Vamos lá, acho que é Mateus 11:24, acho que é, peraí, deixa eu achar aqui. Achei aqui, gente, ó, Mateus capítulo 11, tá? Eu vou ler do 20 em diante, né? Porque vamos dar o entendimento, porque eu tô falando aí de pessoas que colocam a fé
na coisa errada. Aí a pessoa, ela se compara, ela olha assim e fala, não, mas eu creio no Senhor Jesus. Mas é aquele crê de boca, mas na hora mesmo de dar um passo pela fé, ela paralisa, ela acredita na força dos braços dela, né? Ela faz do jeito dela. Olha que interessante. Como é que Deus, nesses versículos, ele fala para o povo? Olha só, hein? Presta atenção, ó. Então Jesus começou a acusar as cidades onde tinha feito muitos milagres. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Jesus disse: ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos na cidade de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado, olha só, hein, os seus pecados há muito tempo. Vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teria jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá, olha agora que eu quero que vocês entendam o mistério. Olha o que Deus fala aqui, ó. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teria jogado cinza na cabeça. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos, porque os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade, olha só, hein, de Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Ela existiria até hoje. Olha só. Pois eu afirmo a vocês que no dia do juízo Deus terá mais pena de Sodoma, olha, do que você, Cafarnaum. Então, o que Deus está falando aqui? Com pessoas que muitas vezes julgam um povo, né, uma raça, né, mas aquele lá, ele tem fé nas entidades dele, ele tem fé no rato, ele tem fé na vaca, né, mas e você, que conhece Jesus e não tem fé nesse Jesus, né, que foi ele que entrou com a providência? É igual eu falei, a oração, olha só, sem fé, não adianta nada, né? O que eu quero dizer? Que para Deus é melhor muitas vezes você ter fé e nem orar. Mas para haver uma oração, precisa de fé, né? Mas para você ter fé, não precisa você orar. Você tem que crer. As coisas acontecem porque a partir da hora que você crê, as coisas, né, que você não vê, ela vai se manifestar. Né? Por isso que não precisamos ver para crer, mas precisamos crer para ver. Então a fé é muito importante para Deus. Deus no dia do juízo final, ele vai ter mais pena do povo asiático, né? Do povo de Sodoma, do povo que adora outros deuses, mas que teve aquela atitude de fé, né? Porque nunca foi pregado Jesus para ele, do que muitas vezes um crente, né? Que crente até o diabo ele também crê e estremece, do que aquela pessoa que ela coloca Deus em xeque, né, com muitos questionamentos. Ela tá vendo, olha só, hein, aqui, ó, quer ver, vamos voltar aonde eu me prontifiquei ler, né, que eu sempre faço isso, né, a expressão de Deus me usa dessa forma, você tá lendo uma coisa, vai para outra, enfim. Vamos lá, João 7, né, que eu tava lendo, muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta, né? Uns creram. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: será? Mas será que o Messias virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Aí vem, os guardas voltaram para o lugar onde estava o chefe dos sacerdotes e os fariseus, e eles perguntaram:
por que vocês não trouxeram aquele homem? Eles responderam, nunca ninguém falou como ele. Então os fariseus disseram aos guardas, será que vocês também foram enganados? Por acaso alguma autoridade ou algum fariseu creu nele? Né? Ele estava falando de autoridade, olha só, de fariseu que conhecia, né, a lei de Moisés, que sabia que Nazaré, que Jesus teria que nascer em Belém, mas eles não sabiam desse mistério, né, que José foi para Nazaré, que também era uma profecia, né, mas eles estavam ligados só na cidade de Belém. Eles estavam muito preocupados na lei, né? Mas estavam esquecendo desse mover do Espírito Santo. Porque Deus, o próprio Deus fala, quem são as minhas ovelhas vão conhecer a minha voz, vão reconhecer quem é que está falando, né? Aí ele fala aqui, ó, essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus, olha só. Então entra aquela partezinha que eu falei, da pessoa julgar e falar, não, mas isso aí é indiano, isso aí adora até vaca, pombo, rato. Tá amaldiçoada. Olha, gente, eu falo pra vocês que não estão. Porque é povo de fé, tá? Então Deus vai ter mais misericórdia de um povo desse, tá? Porque tem fé e nunca foi pregado Jesus pra ele. Não questiona a Deus. Por isso que eu oro pela Índia, oro pelo povo asiático, oro mesmo. Por quê? Porque esses países precisam de intercessão. Porque se, gente, for avaliar a fé do brasileiro e a fé do asiático, né, do povo asiático, com certeza, eles vão ser salvos pela fé. E 80% do Brasil vai ser consumido no inferno, no dia do juízo final. Porque o mover que tem nesse país não é brincadeira. E mesmo assim ninguém crê, tá? Mas vamos continuar então, né? Só me perco aqui, ó. Aí vem aqui Nicodemos, né? Ó, mas Nicodemos, que era um deles, tá? Uma dessas autoridades. E que certa ocasião havia falado com Jesus, disse, de acordo com a nossa lei, não podemos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro e descobrir o que ele fez. Olha que interessante. Como você quer avaliar uma pessoa se você nunca ouviu? Você não sabe o que ela tem para dizer. Então Nicodemos, uma autoridade, teve a sabedoria de falar da lei. Fala, você não pode condenar ninguém se você não ouviu, né, primeiro essa pessoa. A história, né, dele ter sido criado em Nazaré, mas nasceu em Belém. Ninguém sabia, mas já começou a julgar a pessoa pela nacionalidade, pela cidade, pelo país. Nós não podemos fazer isso, né? Aí fala aqui, ó, por acaso você também é da Galileia? Né? Perguntaram eles. Estudem as escrituras sagradas e verá que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta, né? Então, é isso que a gente está falando aqui, sobre a fé, né? Que é o que vai, olha só, te dar uma vida eterna. Não é de forma nenhuma, o que você faz, até o que você fala, tá? Se não vier do coração com sinceridade, não adianta você convencer o homem que você mudou, que você está transformado, que você crê. Se não vier do coração, né, de uma forma sincera, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai sondar o teu coração e vai ver realmente aonde você está colocando a tua fé, tá? Então você pode convencer qualquer pessoa, mas se você não tiver uma fé fundada, tá, no Senhor Jesus e crer nele 100%, independente da situação que você está passando, tá? E começar a colocar a lógica, né? A medicina, começar a olhar de uma forma assim mais light. Mas é por isso, deu certo, né? Também não é assim, né? Complicado, porque Deus vai avaliar o sentimento, o coração, né? Essas questões internas, tá? Vamos ler agora Romanos capítulo, tá? Eu sorteei aqui, olha só, para finalizar, né, o que eu tô falando, para ver se Deus tá falando mesmo, tá indo nessa direção. Eu nem escolhi palavra aqui, não. E aí veio, olha só que interessante, eu já tô acostumada com esse mistério, mas para quem não tá, né?
Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante. O tópico é salvação por meio da fé. Ó, eu sorteei aqui, falei assim, complementa aí, porque eu tô meio perdida aqui no que eu tô falando. Aí fala assim, ó, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual, olha só, ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei, tá? Você pode conhecer bem a palavra, ministrar bem, né? Não ser uma Leila aí doida que sai sorteando e falando, né? Porque eu vivo nesse mistério aí, porque eu não conheço a Bíblia, né? Do jeito que eu vejo aí o povo pregar, né? Mesmo com aquele conhecimento teológico, aquele, né, conhecimento de estudo. Não tenho, infelizmente, não tenho, e nem tenho vontade também, porque eu não gosto de estudar, não gosto de ler, não gosto de me aprofundar. Meu mistério é esse mesmo, é abrir, deixar o Espírito Santo de Deus me usar pela misericórdia e falar com vocês, porque é o Espírito Santo que está falando aqui. Amém? Então vamos ler mais um pouquinho nesse mistério aí, né? Que eu sorteei de novo, pedi ao Senhor aí para dar continuidade aí no que está sendo falado. E a fé, meu filho, pode, com certeza, não só atrapalhar uma vida próspera aqui na terra, uma vida abundante aqui, né? Como te impedir de entrar na Jerusalém Santa, de ter uma vida eterna com Cristo, tá? Porque sem fé, tá aqui, ó, salvação por meio da fé. Tá aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Salvação, para pensar, você só é salvo se você realmente tiver essa fé. Olha só, aí é onde eu tava aqui, que eu já até me perdi, gente. Aí tá, né? Mas agora Deus, né, já mostrou que o meio pelo qual ele aceita, tá, as pessoas não tem nada a ver com a lei, tá? Não adianta você conhecer muito Bíblia, pregar muito bem, nada disso, ó. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, tá? Mas aí você pergunta, mas peraí, mas como que esse povo então vai ser salvo se a fé é em Jesus Cristo? É porque eles não houve ninguém que pregasse para essas pessoas. Então ela vai haver um julgamento, não houve pregação. Por isso que Deus fala que ele, né, tá demorando. Muitas vezes a pessoa fala, mas Jesus está demorando, Leila. Ele fala que vai voltar, ele fala, por que ele não destrói logo, não acaba logo com esse mundo, né? Igual ele fez na época de Noé. Imagina se Jesus Cristo resolvesse fazer isso, né? Tem um versículo lá em Gênesis, você vai ver esse versículo 9:16, que fala, ó, o Senhor disse, toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e os seres vivos, de todas as espécies que vivem na terra. Você ainda vê o arco-íris? Que eu não gosto de falar íris não, porque é o nome de um deus, né? É um arco, né? Aquele arco colorido, mas enfim, não é errado, mas é mais assim, o íris foi acrescentado, né? Porque as pessoas colocam a deusa íris, mas enfim, o arco, né? Esse que tá sendo desmoralizado no meio gay, né? Que eles usam, né, aquele arco-íris na blusa para simbolizar, né, que não tem nada a ver com o nosso arco celestial, que é a aliança que Deus fez com o povo. O que eu tô falando? Por que Deus não destrói, ele acaba com isso, esse mundo caótico, né? O nosso planeta tá numa situação muito difícil. Por que não acaba logo, né? Se ele já fez isso uma vez, né, com o dilúvio, ele já destruiu, não custa nada ele destruir de novo a humanidade, né? Porque a humanidade ela continua perversa, né? Mas olha só, Deus, o mesmo carinho que ele teve naquela época, ele está tendo agora, né? Ele quer que essas pessoas sejam salvas, ele não quer destruir ninguém. Então, para isso, está havendo a pregação do evangelho. Não é que ele está demorando, é que ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam, para que essa pregação do evangelho chegue em toda a terra habitada, para que realmente venha o juízo, né? Ele não vai fazer nada enquanto isso não acontecer. Para ninguém, olha só, ninguém falar que não foi pregado o evangelho na cidade, no país, no bairro.
enfim, na própria família, tá? Então Deus, ele não está demorando. Ele não está demorando. Imagina se não houvesse essa misericórdia, né? Você ia falar o quê? Você ia falar, não, eu não tive oportunidade. Então tá havendo uma misericórdia. Então busque a Deus enquanto é tempo, tá? Porque Deus prometeu que não haveria mais dilúvio, ó. Desde quando ele criou esse arco, ele falou, não vai haver mais esse tipo de destruição na terra. Esse foi o sinal da aliança, né? No caso desse arco íris, né? Que as pessoas colocaram arco íris. Esse foi o arco colorido, né? A gente pode falar arco colorido, né? Que a gente vê no céu, encanta, né? As crianças gostam do arco colorido. Mas se você ler, aprofundar, se você entendesse que isso aí é uma lembrança, é para você lembrar, né, que Deus fez uma aliança com os seres vivos, com os seres humanos, né, que enquanto estiver aparecendo esse arco colorido no céu, né, Deus está tendo misericórdia da sua vida, né, misericórdia da humanidade, não só da sua vida, misericórdia da humanidade, porque Deus ama a tal ponto, né, que ele quer que essas pessoas se arrependam, né? E as pessoas hoje, elas estão muito ligadas às obras, o que elas fazem, o que elas falam, né? E Deus não se agrada desse tipo de fé, porque a fé na força dos seus braços. E lá em Apocalipse, eu vou ler esse versículo, eu acho muito importante, quer ver? Que fala assim, ó, deixa eu ver aqui. Apocalipse 21, 1, ó, que ele fala assim, ó, todo aquele que nele crê desfrutará a vida eterna na nova criação. Olha que lindo. Todo aquele, vou ler de novo, que nele crê vai desfrutar a vida eterna na nova criação. Ó, então, no céu não vai haver maldade, não vai haver corrupção, nem violência, nada que desagrade o Senhor, tá? Nada que é chamado assim, pecado. Então, a gente tem que se consertar agora, se arrepender mesmo. Todos os pecados têm que ser falado e confessado. Amém? Então, é isso que eu tô falando. Enquanto você estiver vendo esse arco colorido aí, tá? Deus não quer destruir a humanidade, Deus não quer te destruir. Deus veio para redimir, veio para que você confesse, se arrependa. Mas enfim, olha, deixa eu voltar mais um pedacinho aqui, acabar de ler, né? Porque eu não terminei de ler o que Deus me deu aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo, tá? Então, mas as pessoas que não foram pregadas Jesus, ela tem fé. Mas se elas conhecessem Jesus, obviamente, seria, né, automaticamente seria transferida essa fé para Jesus. Tá? Mas aí a Deus olha essas pessoas como pessoas ignorantes, como Sodoma e Gomorra, que não tiveram oportunidade, tanto que ele fala, né, que é mais fácil Sodoma e Gomorra entrar no reino de Deus do que Cafarnaum, tá? Porque viu o milagre, viu o mover de Deus, mas continua achando que tudo muito natural, acha que não é bem assim, vai caindo naquela fé e vai comendo mosca e pode perder a sua salvação. Aí vem, ó, é assim que ele trata todos que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas, ó. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, ó, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele, tá? Vou ler de novo, que é importante isso aqui, ó. Ó, Deus ofereceu Cristo, tá? Como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Nele, ó, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, tá? Então, meu filho, não tem como.
A palavra de Deus vai se cumprir, tanto para bênção quanto para maldição, tá? Não tem esse negócio, tá? Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Deus é justo, mas também Deus é juiz. Então ele vai bater o martelo. Existe um tribunal celestial que você vai estar sendo julgado ali. É o único que pode te julgar, né? E te acusar, né? E que você pode realmente perder a sua salvação e ser jogado num cárcere espiritual. Então há sempre esse julgamento. O diabo está ali para nos acusar. Jesus está para nos advogar. Mas como que Jesus não é advogado de porta de cadeia? Como é que ele vai advogar uma causa de uma pessoa que foi pregado o evangelho, né? Viu o mover de Deus, viu os milagres de Deus e começou a questionar. Mas não é bem assim. Não é assim. Essas pessoas, né? Elas não... Aí, meu filho, você vai perder a salvação. Enfim, gente, deixa eu acabar de ler aqui. Ó, aí toda hora eu paro aqui, né? Ó, aí vem, Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo, tá? Para você depois não falar que Deus foi injusto com você, ó. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita o que crê em Jesus. Será que temos motivo para ficar orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Olha só que interessante. A pessoa pode se sentir orgulhosa pela vida de, entre aspas, né, santidade, que ela acaba botando força na sua obediência à lei. Eu não bebo, eu não me prostituo, eu vou para a igreja, eu peço perdão, enfim, né? Mas a fé mesmo tá caindo. Mas ela continua vivendo aquele farisaísmo, aquela religiosidade mecânica, ela continua lutando com a força dos braços dela. Enfim, vamos ler mais um pouquinho, senão eu fico falando toda a vida, né? Aí a gente tá falando aqui da pessoa que ela fala assim, mas eu sou muito humilde. Ela é tão humilde, né, que ela não consegue enxergar, né, que o orgulho dela está quando ela se acha muito santa, muito humilde. Isso não é humildade, isso é orgulho. Ela tem orgulho da santidade dela, da falsa humildade dela. Isso já é orgulho, né? Ela se gaba, ela tem orgulho dela conseguir cumprir toda a lei, tá dentro dessa obediência, né? Aí fala, ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceita os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que, por causa da fé, nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Mas, é aquilo que eu falei, a oração, olha, sem fé não vale nada para Deus. Você pode passar um ano numa vigília, mas se você perder a fé, filhinho, acabou para você, né? Acabou, você perdeu a fé. Agora, você pode, de repente, nem ter tempo de orar, fazer aquela oração assim, meio miojo, né? Eu tô dirigindo, vou orar. Você não para fazer uma oração, não tem esse tempo. Mas você tem fé naquele 1 minuto que você falou numa fila de banco. 1 minuto que você, né, tava ali lavando uma louça, você orou. Qual é que vai agradar mais a Deus? 1 ano de vigília, igual eu mesmo fiz. 9 meses de vigília para o Senhor. Chegou no final da vigília, azedou. Por quê? Porque eu comecei a perder a fé. Falei, Senhor, mas não tá acontecendo nada. Já tem 9 meses, tô aqui orando pela Xuxa, pelo Faustão, pelo Silvio Santos, minha casa caindo. E não acontece nada. No último dia, né, quase assim, eu perguntei, Senhor, eu não tô aguentando mais. Mas eu não tive coragem de falar. Eu simplesmente azedei na vigília, né? Aí no dia seguinte, na próxima vigília, eu caí da cama e quebrei a costela.
Aí Deus falou, não quero esse tipo de vigília. Se você azedou, não aguenta mais fazer essa intercessão, por que você continua fazendo se você não tem fé? Se você acha que está fazendo isso para me convencer, como assim? Ah, mas a minha família tá descendo ladeira e eu tô aqui orando pro Silvio Santos, orando pelo Faustão, eu tô orando pela Xuxa, eu tô orando pelos artistas e a minha casa. Aí Deus falou, mas então eu não quero esse tipo de intercessão. Se você não crê que eu estou trabalhando, enquanto você está intercedendo, né, por essas pessoas que não tem ninguém para interceder, e eu estou movendo as águas na sua família, você para, eu não quero mais. Vamos lá, em João 15, que eu quero finalizar. Eu falei da videira, mas quem não conhece, né, vai ficar sem entendimento, porque eu dei esse exemplo da árvore, né? Então vamos lá, ó. Fala, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, tá? Você pode estar dentro da igreja, você pode estar fazendo tudo isso, mas se não tiver ligada, tá? Tiver ali recebendo aquele nutriente da raiz, do cabeça que é Cristo, com certeza você vai morrer, tá? Vamos lá, ó. Aí fala aqui, ó. Mas os ramos que dão uvas ele poda, né? A fim de que fiquem limpos e dê mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Até o fruto que você quer dar, de repente você quer dar fruto, você quer encher a igreja, você quer salvar sua casa, sua família, mas até isso não é com a força dos seus braços, não é com o seu jejum, não é com a sua oração, não, é com a sua fé, tá? É que você crê, você tem que descansar em Deus, a casa pode estar caindo, continua fazendo a sua obra, continua orando, é isso que eu estou te falando, a fé vai trazer paz pro teu coração, tá? Então, ele fala aqui, ó, continue unido comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ah, não está acontecendo nada? Tem alguma coisa errada com a tua fé. Porque quando você está unido, as coisas frutificam. As coisas prosperam na sua vida. Tá? Aí fala, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, ó, e eu com ele, esse dá muitos frutos, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ah, eu tô lutando, eu tô fazendo obra, eu tô, né, tanta coisa, faz tanta coisa e não tá acontecendo nada. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada no seu ministério, né? Aí você pensa, peraí, então não tô unida com o Senhor, tô lutando com a força dos meus braços, né? Tá tudo bonitinho, né? Tá seguindo a lei, tá dentro da igreja, tá fazendo obras, tá fazendo vigília, está jejuando, mas não frutifica, né? Porque tá com fé na força, na sua própria força, tá? Ou em outras coisas, sem estar com fé no Senhor Jesus, ó. Aí fala, quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, né? Que é a palavra, Jesus fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Lá em João capítulo 1 ele fala, eu sou o verbo que se fez carne. Então quando a palavra estiver com você, ó, eu vou ler de novo, ó. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim mostram que são meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Tá? Aí eu vou ler mais esse pedacinho, ó. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, ele continua a me amar. Enfim,
tá? Obedecer o mandamento é muito importante para você realmente, né, ser filho do Senhor, obviamente, mas obedecer ao mandamento, tá? Sem crer, você confia na sua obediência, na sua santidade, nada vai adiantar para você, vai azedar do mesmo jeito, tá? Então é muito importante você, para você até não ter essa oração mecânica, robótica, e ter uma oração poderosa, e ter um mover, né? Você vê acontecer, Deus ouvir a tua oração, responder a sua petição, tem que ter fé. Que adianta? Você vai, tranca no quarto, fica lá horas e horas, tipo assim, eu vou fazer essa oração, mas eu, né? Eu vou me valer pelo tempo que eu fiquei trancado aqui, né? Pelo meu jejum, pela minha vida de obediência à palavra, Deus vai fazer mesmo, porque eu estou obedecendo. Olha, gente, não é por aí. Até existe né, esse versículo, né, que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas esse superabundou são para pessoas que não conhecem a Deus, são para pecadores que não conhecem a palavra, né? Obviamente Deus vai ter misericórdia, vai abundar a graça dele. Com certeza um país igual esse que eu citei aí pode sim entrar no reino do céu, sentar com Abraão, Isaac e Jacó, com certeza pode. E muitas vezes um crente meia boca não vai entrar, porque Deus ele vai derramar a misericórdia dele em pessoas que não conhecem o evangelho. E as pessoas entendem, quanto mais pecar, mais Deus vai ter misericórdia. Não é bem assim, não. Se você conhece a Deus, a misericórdia de Deus vai ser a conta-gota, porque aí já está chegando o juízo, tá? O juízo de Deus está chegando. Deus, ele é justo, Deus, ele é misericordioso, mas chega uma hora que não dá mais. Deus tem que entrar com juízo, tá? Então, vamos finalizar aqui, né? Não me perco, ó. Gente, eu sorteei, olha só, de novo, Gálatas, tá? Capítulo 2. Aí acho que Deus está finalizando mesmo, porque olha o que é que veio, olha o tópico aqui, ó. Os judeus e os não judeus são salvos pela fé, tá? Então, o crente, o não crente, tá? O que crê e o que não crê são salvos pela fé, olha só, tá? E muitas vezes, aquele negócio que eu falei, aonde abundou, superabundou a graça. As pessoas colocam muito fé nesse versículo solto. Não é bem assim, tá? Aquele pecador que não conhece a Deus. Nunca ninguém pregou para ele. Você acha mesmo que Deus vai pegar aquela alma que nunca ninguém ouviu? Nunca ninguém pregou Jesus para ele jogar no inferno? Você acha que isso é um Deus justo? Você faria isso com seu filho? Nunca você falou, meu filho, não faça isso, não pega dinheiro na minha carteira, não faça isso. E ele faz, você nunca avisou para ele. Ele pega, você vai jogar o teu filho no inferno? Você faria isso com seu filho? Você nunca repreendeu, você nunca mostrou o caminho, você nunca falou se ele pode ou não fazer. Ele faz uma coisa que te desagrada, você vai castigar, né? Nunca. Então esse Deus nunca faria isso. É por isso que eu tô te falando. As pessoas estão muito ligadas com esse negócio. Pai de santo, lá do candomblé, da Índia, misericórdia. Vai não, meu filho, não vai pensando desse jeito não, que não é assim que funciona, tá? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, tá? Essas pessoas, Deus vai ter misericórdia, como ele fala, né? Se Sodoma e Gomorra tivesse ouvido e visto o milagre que foi feito, né, em Cafarnaum, não teria sido destruída. Então é você que vai ser destruído. O inferno foi feito para crente desobediente, tá? Não foi para essas pessoas que não conhecem a Deus, não. Eu tenho certeza que você vai se juntar com Satanás, aquele que fala, eu também creio, por isso que eu estou aqui. Não obedeci, escolhi não obedecer, mas eu creio, né, que ele fala, eu creio. Ele crê, ele sabe o fim dele, só que você decidiu não obedecer. Você tem uma fé, né, suicida, uma fé suicida. Eu creio, mas Deus vai ter misericórdia, né? Não tem tanto problema assim, porque Deus é misericordioso. Misericórdia, digo eu. Nem é misericórdia, é misericórdia,
Tem que ter muita misericórdia. E Deus não tem, tá? Com crente desobediente, não. Tá? Falo pra você que não tem. Chega uma hora que ele permite o diabo cauterizar a sua mente para que nunca mais você se aquebrante, você peça perdão. Olha que coisa séria. Eu nem vou ler sobre isso, que eu já até tenho uma pregação sobre essa, tá? Deus permite endurecer seu coração, sim, para que a palavra não faça mais sentido para você. Olha que situação séria. Deus se enche. Essa é a forma bem chula de falar. Deus se enche de crente lambão. Mas é o que eu falei, meu Deus, para terminar, que eu não termino nunca. Olha só. Tá. Vamos lá. Aí ele fala aqui, né? O fato... É Gálatas, tá? 2:15, né? Eu já falei, ó. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo. E não por fazerem o que a lei manda, tá? Não adianta só obedecer. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus, olha só, hein? Por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceito por Deus, por estarmos unidos, olha aí, ó, a videira, com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus, tá? Ao procurarmos ser aceito por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto em Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então ele está tendo a consciência que não é somente pela obediência, senão a morte de Cristo não adiantou nada. Os judeus obedeciam a lei, mas não tinha fé em Senhor Jesus, então nada adianta, tá? Aí, né, os Gálatas, ele até chama aqui no capítulo 3, aí depois vocês leem, né? Fala, ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Como é possível? Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Olha que interessante. Olha só Paulo falando com os Gálatas, insensatos, sem juízo. Será que será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Olha que interessante. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus
e por isso Deus o aceitou. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciam as boas notícias a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência, olha só, hein, a lei, estão debaixo da maldição de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedeceu sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Deixa eu dar uma parada, senão vocês vão se perder, porque já está no final da pregação. Aí acaba a mente ficando cansada. Mas, olha só, os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição. Para de crer na sua obra, de crer na sua obediência, na sua santidade, na sua oração, no seu jejum, tá? Porque ele fala aqui, ó, quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois a Escritura diz: viverá aquele que por meio da fé foi aceito por Deus. É a fé. Obviamente, a fé sem obra vai estar morta, e a obra sem fé vai estar morta. A obediência sem fé não adianta. E a fé sem obediência também não adianta. Mas você pode não conhecer a Deus, mas se você tem fé que existe um Deus que vai julgar a sua alma, aí você está perdido. Porque o próprio Deus fala: não tenha medo do homem, nada ele pode fazer, mas tenha medo de mim, que posso jogar tanto a sua alma como o seu corpo no inferno. Tenha medo de mim, que posso destruir a sua alma e seu corpo no inferno. Então vamos ler mais um pouquinho, gente. Vamos ler mais um pouquinho. Aí fala aqui, né? Onde eu parei aqui. Deixa eu terminar, que isso é importante. É claro que ninguém é aceito, né? Versículo 11, né? É aceito por Deus por meio da lei. Pois as Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus, tá? Então essa é a parte importante. Fé, crer. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como diz as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, antigamente, né, era assim: olho por olho, dente por dente. Faça o que a lei manda, porque você vai viver, né, debaixo disso aí. Não precisava, né? Agora não. Você tem fé. Pode ser até salvo pela misericórdia, salvo pelo gongo, né? Mas aquele que acha que tá santo e que é salvo porque faz e obedece e acontece: eu sou justo, eu sou humilde, olha como, né, eu me sacrifico, olha como eu oro, olha como eu... misericórdia, esse cara aí tá ferrado, tá perdido no mundo espiritual, ó. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu, tá? Então é a fé. Lá em Mateus capítulo 3, né? Você viu lá? Eu já tô terminando, gente. Já tô terminando. Se quiserem ler lá. Vamos lá, rapidinho. Ó, fala assim, né? Achei interessante que lá nesse capítulo de Mateus 3, né, que o João Batista começa a pregar e ele fala com os fariseus. Olha o que ele fala aqui, quer ver? Olha o versículo, vou ler, eu já vou direto no versículo, né? Aí tá, ele batiza no Rio Jordão, tal, não sei o que, aí chega os fariseus, aí ele fala assim, ó: quando João viu que muitos fariseus, é o versículo 7, quando João viu que muitos fariseus, tá, religioso, né, e saduceus vinham para ser batizados por ele,
Disse: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Que ele já estava vendo o coração, tá? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns para os outros: somos descendência de Abraão, né? Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras, aí ó, Sodoma e Gomorra, olha o povo asiático, ó, dessas pedras Deus pode fazer descendente de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores, olha as árvores aí, ó, pela raiz. Toda árvore que não dá fruta boa será cortada e jogada no fogo. Eu os batizo com água, quer dizer, vai te dar um banho de piscina, um banho de Rio Jordão, né? Para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados. Mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e eu não mereço a honra de carregar as suas sandálias. Com a pá que tenho na mão, no caso, com a pá que ele tem na mão, né? Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha e guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Então, ele vai fazer a separação. Jesus vai fazer a separação. Então, João Batista pode batizar, os homens podem ver esse batismo, né? Você pode se achar batizado, mas se o Jesus Cristo olhar para dentro de você e falar que você só tomou um banho fininho, acabou para você, tá? O céu vai estar de bronze para você. Então, é essa a questão. Você vai precisar ter fé. E ninguém pode ver sua fé. Não adianta, tá? A fé, o Espírito Santo de Deus vai olhar para você e vai falar: realmente, a obra dele tá vinculada com a fé. Ele vai ver, né? E a fé dá o quê? Fruto. Tá? A fé sem fruto, que adianta? Nada. Né? Você pode ter uma fé para a obra, para fazer aquilo ali, né? Você entende que aquilo é fé porque você teve uma obra, mas não é porque aquela obra não deu fruto, ela ficou, né, infrutífera. Então não adianta, é isso, fica atrofiada. Então você tem que olhar, peraí, não tá dando fruto, pô, tá alguma coisa errada, eu prego, não adianta, as pessoas não têm paciência para me ouvir, eu não tô vendo mover, não tá acontecendo nada, então tem alguma coisa errada. Você tá com fé na sua santidade, né? Você tá com fé na sua obediência à lei, e isso vai destruir a tua vida, tá? E além disso, destruir a sua alma. Porque a fé não está fundada na lei, a fé está fundada em Cristo, tá? A lei mata, muito conhecimento mata, então tem que ter muito cuidado. Até para você ler Bíblia, você sabe que você tem que ter muito cuidado? Se você ficar lendo com aquela sede de querer aprender para ensinar, você pode ter certeza que ela vai te matar. Se você não pregar para você, se você não ler para você, você vai morrer, porque a lei vai te matar. Porque Deus falando: peraí, ele não quer me conhecer, ele quer ensinar, ele quer se achar, ele quer mostrar conhecimento. Ah, meu filho, vai te destruir, tá bom? Olha, gente, é isso aí, Deus abençoe, tá? E quem estiver recebendo um áudio da pregação aí, é leilalima.com, vai lá no canal, ouvir as pregações antigas. E quem tá chegando agora é esse mistério aí, tá? E corre pra cá na Bíblia, e corre pra lá, porque eu tô aqui pra obedecer. Então eu tenho que muitas vezes dar uma paradinha aí e falar assim: o que eu falo? Senhor, o que eu falo? Aí eu saio de um, vai pro outro, e é isso aí, tá? Jesus é que tá comandando aí. Então, ou escreve Missionária Leila Lima, você vai pro canal, ou escreve leilalima.com e vai ouvir as pregações antigas, tá? Deus abençoe, fica na paz e até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.